analisar o verdadeiro significado do Natal. Como entender Jesus ao mandar que ofereçamos a outra face? Porque Paulo de Tarso disse aos hebreus que o homem só morre uma vez. Podemos relacionar o aborto com uma prova ou resgate do espírito. Madre Teresa de Calcutá deixou um exemplo de conduta cristã à humanidade. Passes no caminho de Damasco retornam em 7 de janeiro. Lar Meimei agradece a colaboração e a participação da comunidade. Ouvinte, muito bom dia. São 11 horas e 32 minutos em Garça. Caro ouvinte, se o programa é bom para você, não se esqueça de recomendá-lo aos seus amigos e familiares. Passe o site da Unirádio a amigos e parentes distantes, para nos ouvirem ao vivo pela internet. uniradio.com.br. Repetindo, uniradio.com.br. E atenção, além de acompanhar o programa ao vivo pela Unirádio, você ainda pode ouvir Momento Espírita a qualquer momento pelo Facebook e também pelo YouTube, buscando por Caminho de Damasco, Garça. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas que ache interessantes, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou WhatsApp, que elas serão sempre muito bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante a sua apresentação ou pode usar a internet e nos mandar o seu recado em qualquer horário. E atenção para o e-mail de Momento Espírita. momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. O número do WhatsApp continua o mesmo, 997 51 23 97, que é da Vivo. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária Garça, ou nos trazer pessoalmente seu recado. Contamos com sua participação. Preste atenção ao livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia, dizendo que estão ouvindo o Momento Espírita. Violetas na Janela, do Espírito Patrícia, recebido pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, edição especial que comemora a venda de mais de 2 milhões de exemplares. É o relato de Patrícia, uma jovem que desencarnou aos 17 anos e que traz interessantes e esclarecedoras informações do mundo espiritual. Violetas na Janela, em edição especial, é uma publicação da editora Petit, de São Paulo. Ligue para o telefone fixo 3471-0700, aqui da Unirádio, ou para os seguintes celulares: da Vivo, 997 51 23 97, e da TIM, 981 79 2405, até o meio-dia, e concorra a um exemplar do romance mediúnico Violetas na Janela, editora Petit. Você pode utilizar também o WhatsApp para se comunicar conosco agora ou a qualquer momento. Use para isso o número da Vivo, 997 51 23 97. Participe do programa, mande seu recado, sua crítica, sua sugestão, a sua pergunta. E lembre-se, o novo e-mail de Momento Espírita é momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Essa é a edição número 2022 de Momento Espírita, 45 anos no ar. Gustavo Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação é de Juliana e Cláudio. Participações, Luiz Armando e Sônia. Secretaria, Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvinte do Momento Espírita, muito bom dia.
Ainda não conhecemos, mas gostaríamos de conhecer o resultado de alguma pesquisa que fizesse uma consulta popular sobre o significado do Natal. Não ficaríamos nada surpresos se, nessa suposta pesquisa, uma parte significativa da população, sobretudo jovens e crianças, não se lembrassem do Natal como o nascimento de Jesus, mas simplesmente como uma festa de congraçamento ao final do ano. Ficaríamos menos surpresos ainda se os entrevistados se lembrassem mais de Papai Noel que de Jesus. Aqui, no mundo ocidental, especialmente no mundo cristão, o Natal é comemorado em 25 de dezembro de cada ano. A palavra Natal quer dizer nascimento. É quando lembramos o nascimento de Jesus. Porém, não se trata da data exata em que Jesus nasceu. Na verdade, existem controvérsias em torno do mês, do ano em que Jesus teria nascido, mas, ao que tudo indica, não foi no final do ano e muito menos em dezembro. Porém, no século IV da nossa era, por volta do ano 350, quando a Igreja Católica era uma força dominante neste lado do mundo, o Papa Júlio I instituiu 25 de dezembro como data oficial dos cristãos para lembrar e comemorar o nascimento de Jesus. Conta-se que a data foi tirada do mundo pagão, quando se comemorava com grande alarde o dia do Deus Sol, o Invencível, para o que muitos cristãos eram atraídos, causando preocupação à Igreja. Na verdade, não sabemos precisamente como isso aconteceu, mas o certo é que 25 de dezembro, o Natal cristão, foi instituído e existe até hoje, e vai muito além das convenções religiosas. Assim, o Natal já nasceu como algo diferente do sentido espiritual que a data deveria inspirar, uma vez que Jesus, como contam os evangelhos, foi um homem muito simples, desapegado dos bens materiais, altamente espiritualizado, que viveu e ensinou o amor ao próximo no seu sentido estritamente prático que, segundo seus ideais, deveria preparar o ser humano para uma era de fraternidade. A grande festa pagã, ou seja, a festa dos povos que adoravam os deuses antigos, não estava ligada a valores morais muito elevados, mas, pelo contrário, perdia-se em manifestações ruidosas, movidas a bebidas e sensualidade, voltadas aos interesses e prazeres exclusivamente mundanos e pouco recomendáveis. Infelizmente, o Natal de Jesus, que na sua essência deveria ser a manifestação mais elevada de respeito e amor ao próximo, principalmente aos sofredores, como Jesus queria, acabou com o tempo tomando outros rumos e se acomodando a interesses exclusivistas e individualistas. Isso por causa das condições morais da humanidade. Se fôssemos seguir Jesus à risca, conforme ele proclamou durante o tempo que espalhou a Boa Nova, com certeza, ao invés de nos preocupar exclusivamente conosco mesmos, com o nosso bem-estar ou apenas com confraternizações e festas familiares, nos preocuparíamos em ir ao encontro daqueles que mais precisam de nós. Mesmo assim, o Natal ainda é válido pelo fato de despertar nos corações mais sensíveis a consciência de que temos todos um papel importante nos planos divinos para espalhar o amor e a solidariedade. Ainda que seja somente no Natal, existem muitas pessoas que se voltam a tarefas solidárias em relação aos mais carentes, e são muitas as oportunidades de fortalecimento de laços afetivos, de reconciliações e de reaproximações, mesmo no seio das famílias onde geralmente estão os maiores conflitos. Chico Xavier costumava dizer que, nesse período de Natal, o clima espiritual da Terra, ou seja, a psicosfera do planeta, na linguagem de André Luiz, eleva-se em vibrações de amor por causa daqueles que cultivam um bom sentimento e que se ligam ao ideal cristão do Natal. É quando a própria espiritualidade encontra melhores condições de se aproximar da Terra para nos inspirar bons pensamentos e estimular a prática das boas ações.
Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte de Momento Espírita, contamos com suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. A sua participação é de grande proveito. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. As perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar as respostas mais bem elaboradas. Vamos à primeira participação de hoje. E ela vem da ouvinte Adriana e diz o seguinte: sei que o Espiritismo condena o aborto, mas eu pergunto, será que o espírito que foi abortado e que, portanto, não chegou a nascer, não deveria passar por isso? Não poderia ser, por exemplo, um espírito de uma mulher que abortou na última encarnação? Nos evangelhos encontramos uma fala muito significativa de Jesus, que nos compete analisar a propósito desta questão. É uma dessas frases que a princípio parecem contraditórias, mas que por trás dessa aparente contradição revela uma grande verdade. E trata-se de uma advertência de Jesus quando disse: é necessário que o escândalo venha, mas ai de quem der causa ao escândalo. Veja que interessante. Primeiro Jesus fala da necessidade do escândalo. Depois, ele lamenta a sorte dos que virão causá-lo. Então perguntamos, o que é escândalo? Se o escândalo é um mal, por que ele é ao mesmo tempo necessário? E se ele é necessário, por que a pessoa que o provoca tem que sofrer por isso? Escândalo, segundo os dicionários, é todo fato que ofende sentimentos, crenças ou regras sociais. É indignação, perplexidade ou sentimento de revolta causado por algum ato ofensivo à moral ou aos bons costumes. E então perguntamos como tais atos são indesejados, podem ser necessários. O ideal não seria que todos se conduzissem dentro da moralidade e da boa conduta sem necessidade de escândalos? Sim, sem dúvida. Isso seria o ideal. Todavia, o ideal tem um preço. É preciso saber como chegar a ele. Ninguém se modifica apenas e tão somente ouvindo boas regras ou bons conselhos. Muitas vezes, talvez na maioria das vezes, precisamos sofrer as consequências de nossos erros ou dos erros dos outros contra nós para mudar nosso comportamento. E é nisso que consiste o escândalo a que Jesus se referiu. Em nosso estágio evolutivo, tudo o que é bom tem um alto custo, e esse custo é esforço, luta, sacrifício. No entanto, isso não quer dizer que precisamos sair por aí cometendo desatinos, agindo com desrespeito, violência ou desonestidade. Quem já conquistou a honestidade não pratica atos desonestos. Quem já construiu a paz dentro de si não usa de violência. Contudo, sempre vai haver aquele que não atingiu essa condição e que cometerá erros graves, praticando o mal. Nós também aprendemos ou reforçamos o que aprendemos com os erros dos outros. Assim, Adriana, o mal nunca se justifica, mas, infelizmente, para nós, ele é ainda necessário para nos servir de lição. O aborto é um crime perante a lei de Deus, pois consiste em tirar a vida de um espírito que está reiniciando uma nova experiência para aprender e evoluir. Não nos compete, de forma alguma, questionar se esse espírito precisa ou não precisa viver, se ele precisa passar ou não por essa prova. Se foi gerado, se está no ventre materno, é porque está destinado à vida. Nós fazemos a nossa parte, a lei de Deus faz a dela. Neste caso, Adriana, o aborto é o escândalo, que ainda mancha a sociedade e causa muito sofrimento. Infelizmente, ele ainda precisa existir, pois, como seres humanos, ainda não conseguimos superar o orgulho e o egoísmo.
Desse modo, nem mesmo o aborto acontece por mero acaso no amplo mecanismo da justiça divina. Contudo, que ele não venha por nossas mãos, que não seja o nosso consentimento, não tenha o nosso consentimento, tampouco o nosso envolvimento, para que não sejamos, na linguagem de Jesus, aqueles pelos quais o escândalo vier. E a do ouvinte Benê Varonelli, a próxima questão. Como o Espiritismo explica a frase de Paulo, no capítulo 9, versículos 27 e 28, de sua carta aos Hebreus, quando afirmou: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também o Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação? Pergunta ao Varonelli se essa afirmação de Paulo não contraria o princípio da reencarnação ensinada pelos espíritas. Interessante a sua observação, Varonelli. À primeira vista, é fácil concluir que Paulo está dizendo que vivemos apenas uma vez e que, portanto, também morremos uma única vez e que, portanto, não tem validade qualquer ideia que se choque com este pensamento. No entanto, precisamos considerar alguns pontos importantes em cima do que Paulo fala em sua carta, partindo do princípio de que Paulo viveu há quase 2000 anos e se preocupava muito com o rumo que os judeus poderiam dar ao cristianismo. É uma retomada de valores e crenças próprias do povo a que Jesus pertenceu e que procura firmar as bases do pensamento cristão sobre revelações contidas nas Escrituras antigas, que hoje constituem o Antigo Testamento. Os hebreus, também conhecidos como judeus, não acreditavam na reencarnação, embora entre eles houvessem quem se interessasse em saber sobre o tema. A reencarnação estava nas antigas religiões do Oriente, da Índia e da China, por exemplo, como esteve na Grécia entre os seus primeiros filósofos, como Pitágoras, Sócrates e Platão. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec explica que os hebreus acreditavam na ressurreição da carne, crença essa que herdaram da religião dos persas, povo ao qual estiveram submetidos por longo tempo, sofrendo deles grande influência. Segundo essa crença, os corpos dos mortos levantariam dos túmulos no último dia, o dia do julgamento final, quando se definiria a sorte de cada um para toda a eternidade, o céu ou o inferno. Esta, portanto, era a crença dos hebreus. Eles não conseguiam conceber o espírito sem o corpo, e por isso acreditavam que cada corpo seria resgatado para o seu destino final. Jesus, por outro lado, não queria bater de frente com os dogmas religiosos, apenas trazia uma mensagem de renovação espiritual do homem. Ele não tinha nenhum interesse em aprovar uma religião e condenar outra, ou dizer que estava com a verdade e aquela não. Jesus não se preocupava com as crenças religiosas e com as divergências entre elas. Dirigia-se a todos indistintamente. É assim que essênios, fariseus, saduceus e samaritanos tinham crenças diferentes, embora todos concebessem um mesmo Deus. Este era o ponto necessário e importante para Jesus. Quando Jesus tocou na questão "é preciso nascer de novo", Nicodemos, que era fariseu e doutor da lei, estranhou, porque ele não sabia de que Jesus estava tratando. Naquela ocasião, Nicodemos quis saber mais e questionou Jesus, pois reencarnação não fazia parte de sua crença. A resposta que deu a Nicodemos foi ampla, sem entrar em detalhes, o que o levou a questionar sobre o pouco conhecimento de Nicodemos sobre a vida espiritual. Jesus se preocupava única e exclusivamente com a salvação moral da humanidade, com o cultivo do amor ao próximo, com a vivência da caridade
ensinando a humildade, a paciência, a tolerância, a indulgência e o perdão como prática da vida diária. Nesse versículo que você cita, Paulo está se dirigindo ao seu povo, aos hebreus, que acreditavam numa única vida, como Nicodemos, pois segundo os preceitos de Jesus, o importante e fundamental era que procurassem reformular suas vidas para que se tornassem seguidores da doutrina do amor ao próximo. Por causa das diferentes crenças, é que acabaram surgindo as interpretações diferentes dos ensinamentos do Mestre. E Paulo, como um bom fariseu, também fez uso deste direito, de expor seu pensamento, procurando sempre passar para as diversas comunidades cristãs uma mensagem específica, que sem ferir suas crenças, lhes encaminhassem para a vivência do bem e a prática da caridade. Contudo, Benê, se levarmos ao pé da letra o que Paulo coloca em sua carta, podemos dizer que, de certa forma, ele tinha razão. Pois o homem, que é formado de corpo e de espírito, na verdade só morre uma vez, porque morto o corpo, este não retorna à vida e aquela personalidade humana desaparece. O que não acaba, no entanto, é a vida do espírito, que não morre, que continua sua jornada no mundo espiritual para, em seguida, buscar outras oportunidades de renovação. E se você quiser mais informações de como a espiritualidade vê o trabalho de Paulo, leia com muita atenção o livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, recebido pelo médium Chico Xavier. Atenção, ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora, pelo telefone fixo 3471-0700 ou pelos celulares da Vivo 997 51 23 97 ou celular da TIM 981 79 2405. Lembrem-se, pelo telefone da Vivo 997 51 23 97, você pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Participe! E o nosso ouvinte Cristiano, de Vera Cruz, mais uma vez participando do programa, diz o seguinte: solicito esclarecimentos sobre a resposta à questão número 345 do livro O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Como entender a legítima defesa nessa resposta? Numa edição anterior, respondemos uma pergunta do Cristiano sobre como o Espiritismo vê a legítima defesa no caso de homicídio, ou seja, quando uma pessoa mata a outra para defender a própria vida. A questão agora de que Emmanuel se ocupa nessa obra, na questão 345, trata da afirmação de Jesus: se alguém te bater numa face, apresenta-lhe a outra, ou seja, como o cristão deve reagir num caso de agressão ou ofensa. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, trata muito bem deste assunto, precisamente no item: se alguém vos bate na face direita, oferece-lhe também a outra. Achamos brilhante o argumento de Kardec e por isso vamos reproduzi-lo em parte. Gostaríamos que vocês atentassem bem para a argumentação de Allan Kardec. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra dão essa sensibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso, a lei mosaica dizia: olho por olho, dente por dente, lei que estava em harmonia com o tempo em que Moisés vivia. Jesus veio e disse: retribuí o mal com o bem. E disse mais: não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe também a outra.
Ao orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. E isso sempre por essa causa que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. Entretanto, continua Kardec, é preciso tomar essa máxima ao pé da letra? Não mais do que aquela que diz, para arrancar o olho se ele for motivo de escândalo. Acentuada em todas as suas consequências, seria condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, dissipando-lhes todo o medo. Se não se opusesse um freio às suas agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, conclui Kardec, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. Dizendo para apresentar uma face, quando a outra for agredida, é dizer sobre outra forma que não é preciso retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a rebaixar seu orgulho, que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma, que vale mais ser enganado do que enganador, ser arruinado do que arruinar os outros. Na verdade, Cristiano, diante desta colocação de Allan Kardec, fica clara a posição espírita diante da assertiva de Jesus, quanto às situações que chamamos de legítima defesa, até porque o primeiro compromisso que cada um de nós assume ao reencarnar é consigo mesmo. Todavia, o problema está em sabermos discernir até onde devem ir nossas reações diante da ofensa ou da agressão, para que não venhamos a extrapolar o bom senso e usar de maldade e vingança a pretexto de estarmos defendendo nossos direitos. E atenção, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Nossos telefones à disposição são os seguintes. O telefone fixo aqui da Unirádio, 3471-0700. E os celulares da Vivo, que é o 997-512397, e o da TIM, que é o 981-792405. E o WhatsApp, que você também pode utilizar, com o seguinte número, 997-512397. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita. Algo mais no Natal. A mãe estava preparando comida quando o pequeno André apareceu diante dela gritando e molhado em lágrimas. Mamãe, mamãe, a Tininha morreu. Tininha era a tartaruguinha que ele ganhou da avó e com quem vivia brincando no quintal. A mãe correu para ver o que havia acontecido e, pegando a tartaruga, verificou que ela não apresentava sinal de vida. André chorava desconsolado e infeliz. Calma, filho, calma. Vamos dar um jeito. Mas eu quero a minha Tininha, mamãe. Não quero que ela morra.
Tá bem, André. Vamos ver o que podemos fazer. Papai vai dar um jeito, está para chegar. Logo o pai de André chegou, viu o menino naquele desespero porque perdeu a tartaruga e a esposa meio perdida porque não sabia o que fazer. André, disse o pai, papai compra outra tartaruga para você. Não quero outra, pai, não quero, quero a Tininha. O menino estava inconsolável, mas o pai teve uma ideia. Já sei o que vamos fazer, filho. Você gosta muito da Tininha, não gosta? Claro, pai. Então vamos preparar um maravilhoso enterro para ela. Ao ouvir isso, André parou de chorar. Percebendo a mudança, o pai continuou. Vamos preparar seu caixão. A Tininha merece nosso carinho, não é mesmo? Você arruma uma caixa de papelão. Vamos cobri-la com um tecido colorido, muito bonito, com flores e tudo mais. Você chama seus coleguinhas, acendemos velas e fazemos uma linda oração para ela. André se entusiasmou com a ideia, fez tudo o que o pai sugeriu, chamou alguns coleguinhas da vizinhança, cavou uma sepultura para a Tininha no fundo do quintal e quando tudo já estava preparado para a hora do enterro, a mãe gritou. André, veja! A Tininha não morreu, ela está viva. André, porém, voltou-se para a mãe e disse, não faz mal, mamãe, eu mato ela. Nós adultos rimos da reação da criança e achamos natural que assim aconteça, porque a criança vive para o presente, mais num mundo de fantasia do que numa realidade em que nós, adultos, julgamos viver. No entanto, nós também costumamos fantasiar a vida com o nosso egoísmo, para torná-la momentaneamente mais agradável, mais saborosa, pensando que apenas colorindo a vida estaremos bem, estaremos conquistando a verdadeira felicidade. Vejam o que fizemos no Natal. Nós sabemos que o Natal foi criado para lembrar e homenagear Jesus. Sabemos que Jesus foi a maior expressão do amor que já existiu sobre a terra, que sua mensagem, e é claro, seu extremo sacrifício pela humanidade, teve como meta nos educar espiritualmente para que fizéssemos da terra um mundo de fraternidade e paz. Sabemos, sobretudo, que o maior objetivo de Jesus foi trazer sua mensagem de amor para que pudéssemos aprender a nos amar uns aos outros e que, portanto, homenageá-los seria fazer com que o Natal se constituísse numa festa de solidariedade. No entanto, precisamos ver o que estamos fazendo do Natal. O Natal deveria ser, como diz Meimei, a festa do coração. Certamente para cultivar o amor em todas as direções e não para fomentar egoísmo. Aproveitemos esta oportunidade e pensemos nisso. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo, a partir das 11h30 pela Unirádio, e que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando os comentários, sugestões, críticas, perguntas. A sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí o nosso endereço eletrônico, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Novamente, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente seu recado. E chegou o momento Meimei com o nosso companheiro Luiz Armando. Bom dia, Luiz Armando. Bom dia, ouvintes. Uma figura ímpar na história do mundo e que fazemos questão de lembrar nesse Natal é a de Madre Teresa de Calcutá, uma missionária católica albanesa que deixou uma lição de verdadeira dedicação ao próximo que não se apagará da história. Além de ser uma mulher de oração, Madre Teresa, acima de tudo, foi uma mulher de ação que viveu entre os anos
1910-1997, um valioso instrumento de Jesus para mostrar que a caridade é o caminho para os mais nobres e as mais nobres conquistas humanas. Teresa de Calcutá deixou-nos algumas frases significativas, como estas que vamos apresentar agora, e para as quais chamamos a sua atenção para que meditemos sobre elas. Sobre a amplitude da caridade, disse ela: não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Sobre o significado prático do amor: é fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. Sobre o valor dos benefícios que fazemos, disse Teresa de Calcutá: por vezes, sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Sobre a indulgência: quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Sobre a extensão do amor fraterno: o Senhor daria banho a um leproso nem por $1 milhão? Eu também não. Só por amor se pode dar banho a um leproso. Sobre a palavra como instrumento de caridade: as palavras de amizade e conforto podem ser curtas e sucintas, mas o seu eco é infindável. Sobre a felicidade que o amor nos traz: um coração feliz é o resultado inevitável de um coração ardente de amor. Sobre o valor espiritual do que dizemos uns aos outros: todas as nossas palavras serão inúteis se não brotarem do fundo do coração. As palavras que não dão luz aumentam a escuridão. Prezados ouvintes, o Lar Meimei jamais poderá esquecer a colaboração que vocês nos prestaram neste ano que se finda. Foi mais uma grande jornada de trabalho e desafios em que não poderíamos alcançar bons resultados, não fosse a sua compreensão, o seu apoio, a sua presença. Com isso, o Lar Meimei quer agradecer aos amigos e colaboradores, a todos que estiveram conosco em algum momento, trazendo a sua mensagem ou estendendo as suas mãos. O trabalho do Lar Meimei, como o das demais instituições assistenciais de nossa comunidade, será sempre abençoado por Jesus, por representar o esforço de que somos capazes para dar a nossa contribuição pelo bem-estar material, moral e espiritual deste povo. Jesus nos abençoe a todos. Desejamos a todos um Natal feliz, prenúncio de um ano novo de elevadas e significativas realizações. Atenção para as atividades do centro neste final de ano. O Caminho de Damasco encontra-se em recesso neste período e suas atividades voltarão a partir de 7 de janeiro, menos os estudos das noites de terças e quartas-feiras, que voltarão em 16 de janeiro. As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei e o estudo sistematizado de espiritismo para adultos também estão suspensas e voltarão em 3 de fevereiro, como acontece todos os anos, devido ao período de férias escolares. O nosso programa Momento Espírita, apresentado a partir das 11h30 aos domingos, não sofrerá nenhuma interrupção neste período. O Lar Meimei agradece especialmente todos os colaboradores e amigos que tiveram participação na Feira do Natal, e que foram muitos, cada qual fazendo a sua parte da melhor forma possível. Doadores, prestadores de serviços, expositores e muitos outros. Todo esse trabalho só é possível porque há a participação da comunidade. Uma participação muito especial de Maria das Dores Santos Viacelli, a Dolores, na confecção de artesanatos e sua equipe de trabalho, que não mediram esforços para fazer sempre o melhor em prol da instituição. O Lar Meimei, através de seus diretores e voluntários, agradece à Prefeitura Municipal de Garça, especialmente à Secretaria da Cultura, pela cessão do espaço da Galeria Edith Nogueira Santos,
várias empresas da cidade por meio de seus diretores e principalmente o público em geral, que veio à feira dar a sua inestimável e oportuna colaboração. Nossos agradecimentos também à Rádio Universitária e ao jornal Comarca de Garça. O funcionamento da biblioteca neste período. A Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco também retornará às suas atividades normais a partir de 7 de janeiro, domingo. Como todo domingo, a Sônia Marra nos traz uma mensagem da semana. Recordação do Natal. Não permitas que o júbilo do Natal vibre em teu coração à maneira de uma lâmpada encarcerada. Toma um facho de luz que a mensagem do céu acende ao redor de teus passos e estende-lhe a claridade sublime. Não te detenhas, avança com alegria e humildade. Se a fé resplandece em teu santuário interior, que importam a ventania e o temporal? O sol cada manhã penetra os recôncavos do abismo sem contaminar-se. Segue, invencível em tua esperança e sereno em tua coragem, sob a inspiração da fraternidade e da paz. Sê um raio estelar da sabedoria para a noite da ignorância. Sê a gota de orvalho da consolação e do carinho que diminuam a tensão do sofrimento por onde passes. Sê o fio imperceptível da compreensão e do auxílio que dissipe o nevoeiro da discórdia. Se a frase simples e boa que ajude e reconforte onde o fogo do mal esteja crestando as flores do bem. Um sorriso realiza milagres, um gesto amigo ampara a multidão. Com algumas palavras, o Cristo articulou o roteiro regenerativo do mundo e, com a bênção da própria renúncia, retificou os caminhos da humanidade. Renovam-se no Natal as vibrações da estrela do amor que exaltou com Jesus a glorificação a Deus e ao reino da boa vontade entre os homens. Jamais ensurdeçamos ante o apelo celestial que se repete. Ampliemos a comunhão fraterna e louvemos a cooperação, porque anualmente o Cristo nos requisita a verdadeira solidariedade, a fim de que, em nos tornando mais irmãos uns dos outros, possa Ele nascer, em espírito, na manjedoura do nosso coração, transformando em incessante divino Natal todos os dias da nossa vida. Emmanuel. Recordações de Natal. Feliz Natal. Palestras em Vilar Asceli voltam em janeiro. O CFEAC Irmã Filomena de Vilar Asceli não fará palestras nas duas próximas segundas-feiras, devido ao período de Natal e Ano Novo. As atividades públicas voltarão em 8 de janeiro, com palestra a ser proferida pelo expositor Tato Savi, da cidade de Bauru. A partir de então, o centro continuará realizando palestras todas as segundas-feiras, como faz habitualmente. Reuniões da Mocidade Espírita. Atenção, jovens, as reuniões da Mocidade Espírita acontecem sempre aos sábados, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec, na Rua Barão do Rio Branco, número 597. Os diretores da Mocidade estão convidando os jovens para conhecer suas atividades. E passamos agora ao sorteio de um exemplar da edição comemorativa do romance mediúnico Violetas na Janela, da editora Petit, que anunciamos no início desta edição. E o livro sai para a ouvinte residente na Rua José Garibe, número 925, de Gália, Roselaine Antonelli. Parabéns, Roselaine Antonelli. Aguarde que enviaremos o seu livro pelo correio. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de paz e reflexão. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos que nos acompanharam nesta edição. E a equipe aqui presente
Juliana, Eduardo, Cláudio, Luiz Armando, Gustavo e Benevides e todos os demais integrantes de Momento Espírita, muito agradecidos pela sua atenção, desejam-lhe, acima de tudo, muita paz. Que o Espírito do Natal o envolva num clima de alegria junto aos seus, sensibilizando-lhes a alma para as grandes realizações que nos esperam no ano que se aproxima. Feliz Natal! E para encerrar, a mensagem final com Chico Xavier. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia hoje e para sempre.